Cruzeiro, que acho que agora é importante falar do Cruzeiro hoje, né? O Cruzeiro mirou jogadores com mentalidade vencedora. Sim, exatamente. E, cara, que recado, assim, eu acho que o Cruzeiro hoje deu um recado, assim, ele vinha de 2 rodadas sem vitória, empatar com o Corinthians fora, e havia sido derrotado em casa para o Ceará, na Copa do Brasil não foi bem também, empatou com o CRB, liga um alerta. E o Cruzeiro hoje visita o Botafogo e faz isso daí, cara. Primeiro tempo perfeito. Perfeito. O primeiro tempo do Cruzeiro hoje foi perfeito. Muito bem. Né? Digno de cabuloso, tem que chamar de cabuloso. Cabuloso, né? Cabuloso no primeiro tempo, assim, o Matheus, o Christian, que o Felipe Melo, desde o começo do fechamento aqui, elogiava, fazendo gol, pisando na área. O Matheus Henrique voltou hoje, né? Se eu não me engano, foi a volta dele depois da lesão. Meio carrossel, cara. Assim, o primeiro tempo do Cruzeiro. Olha quem fez o gol. Foi muito bom. Christian. Foi muito bom. E nesse, assim, tem alguns lances que chamam a atenção nessa partida em relação aos gols e posicionamentos e tudo mais. O gol, quando o Matheus acha o lateral aparecendo lá, o lateral, eu tava vendo o jogo, eu falei, cadê o lateral? O Kaique, cadê o lateral? Ele demorou a aparecer como opção pro Matheus. E mesmo assim ele conseguiu fazer o cruzamento. O John, pra mim, falha, porque é uma bola que ele consegue cortar ali. Dena, a gente falou muito do Davidson, né? Essa jogada do juiz deu pênalti, ele foi no VAR. Eu na hora eu falei assim, não foi nada, ele foi no VAR. Isso não seria cartão amarelo? Você acha? O atleta pula. O atleta pula tentando desviar o árbitro. Depois disso aí... Ele pode alegar que pulou pra não ser atingido. Pode ser, mas porque depois disso aí a torcida começa a xingar o árbitro. Ele joga a torcida contra o árbitro. Essa é uma cultura... Cara, eu vou até cuspir no prato que eu comi durante muito tempo, pela característica que eu tinha como jogador, né? Eu venho de uma geração que não tinha VAR e tudo mais, a gente tentava enganar sim o árbitro num contato simples, você se joga e você cria o tumulto, né? Daqui a pouco eu vou falar desse lance aí, ó. Fala agora, porque a imagem está na tela. Porque o que acontece? O Felipe Melo, se eu não me engano, em algum momento falou que o companheiro tem que acreditar, né? Como é que foi a frase que você falou, Felipe? Acreditar no erro, né? Tem que acreditar no erro do companheiro. O Marlon, nesse lance, especificamente o Marlon, ele acha que o Caio Jorge... Ele para, né? Que a bola vai sair. Ele para. Que o Caio Jorge não vai... Você acha que o John também achou? Que o John ali ficou... O John não sei, mas o Marlon, o Marlon Freitas, ele acha que o Caio Jorge não vai conseguir fazer o cruzamento. Interessante. E ele diminui a passada, se a gente puder colocar depois. Eu achei que ele tinha sentido uma lesão. Pode reparar. Eu achei que ele tinha sentido uma lesão. Ele diminui a passada. Exatamente. Vamos rodar de né, novo. Led? Ele diminui a passada e nessa que ele diminui a passada, o Caio Jorge consegue fazer o cruzamento e aí tá sozinho lá, uma uma soma de erros aí nesse gol, né? Porque, se eu não me engano, o Barbosa tá na jogada e o Barbosa é um jogador de fazer falta. O Barbosa, ele não... tinha amarelo. É realmente complicado. O Barbosa tinha que fazer... Ele tinha que estar encostado no cara pra tentar fazer uma falta, alguma coisa. Já tinha amarelo. E que realmente mudou completamente. Lá na origem, o lance é lá na origem da jogada, quando o Caio Jorge dá a meia-lua lá, acho que no Barbosa que ele dá a meia-lua, lá na entrada da área, o Barbosa até tenta se recuperar no lance. Mas o Marlon, ele acredita muito de que a bola vai sair. Eu não vou chegar. Tem como a gente mostrar aqui no telão? Quem volta correndo, inclusive dando carrinho, se eu não me engano, é o Barbosa. Ele volta. Deixa eu me arrumar aqui, que hoje eu tô... Rapaz, gola alta. Aqui é Europa, pai. É Sevilha, isso aqui é de Sevilha, a gola alta. Aqui no Brasil, calor de Sevilha? Aqui no Brasil não usa muito gola alta. Não, depois nós fazer um programa só sobre moda. Aí a gente esse ele me chama não. Mas vai. Mostra o lance. Essa é a imagem do Flamengo. Sim. Essa é a imagem do Ceará e Flamengo. A imagem do jogo do Botafogo com o Cruzeiro e Botafogo, que tem esse lance que a gente está falando. O segundo gol. Aí, Jorge. Solta o lance pra gente mostrar desde a origem. Se a gente conseguir mostrar desde a origem. Aqui já é o final da jogada. O Marlon, ele desiste da jogada. Porque ele acredita... Aí, ó, essa é a origem, ó. Não fez a falta, porque tinha cartão. Para um pouquinho o lance pra mim, por favor. Para. Um pouquinho. O Caio Jorge... Eu tô sem moral no fechamento hoje, hein? Faltei um domingo e tô sem moral, hein, gente? O lance, porque algumas pessoas falaram assim, mas dava pra ter feito a falta lá no começo. Não dá, porque o Caio Jorge, ele tá em velocidade, ele tem mais velocidade que os 3 jogadores que estavam acompanhando. E ele tinha cartão amarelo. Mas mesmo assim, Felipe, não dava pra fazer a falta. Aí, ó. Pode soltar até a hora da meia-lua aí, ó. Agora. Aí, agora solta. Aí, ó, para. Não tem como fazer falta, mano. Não deu tempo de fazer a falta. Mas por isso que sai... A falta é na hora da meia-lua. Na hora da meia-lua,
Que ele passa, se ele não tem cartão amarelo, ele deixa o braço. E faz a falta. Faz a falta. Porque logo Aí era amarelo. É amarelo, falta tática, não sai gol. Porque logo na sequência não tem como mais. O Caio Não, Jorge, depois ele tem acabou. velocidade. Ele ligou E o aí- turbo. E aí solta. Isso aí. O Felipe, você foi bem, né? Mas tem essa especialidade, né, Felipe? Mas acho que ele Já nem era. conseguiu. Aí aqui, ó. Ele nem conseguiu deixar o braço. Não é, Aqui não, tem não dois- é o Marlon. Não, então. o Marlon tá aqui ó. parando. O Marlon tá aqui, ó. Aí que ele para, ó. O Marlon tá aqui. Se o Marlon continua, o Marlon vai em Volta um diagonal. pouco na jogada. Quando que o Marlon desiste da jogada? Agora. Agora, solta. Quando tem esse primeiro combate aqui, ó. Quando esse primeiro combate, Ele segura uma passada. ele desiste. Tanto que quem chega tá atrás dele, que é o Barbosa. O Barbosa tenta chegar no carrinho. Porque ele acha o quê? O Marlon, ele pensou o quê? A bola vai sair. E não precisa de muita coisa. O Marlon que tinha que fazer ali é vir em diagonal. Se ele vem em diagonal, ele saca a bola Mas dominada. esse atleta aqui, que me fugiu o nome, ele também desiste, ó. Ó, ele para. Ó. Aqui. Por Não, isso que eu porque falei, eu até achei que ele machucou. achou que a bola ia sair. O Barbosa, ele tenta se recuperar. O Agora, Barbosa... que jogada do Caio Jorge, né? Demais. Que jogada do Caio Jorge. Ele pegou a bola, Aí deu é o Caio, deu né? drible O na Caio vaca e depois... sentiu ali, eu acho que ele sentiu uma lesão, tanto que E ele saiu no intervalo. O Caio zagueiro, né? O do Botafogo que estava acompanhando com o Caio Jorge, E o quanto estão se dando bem Matheus Pereira e Caio Jorge? Sim. É impressionante. Se você pegar o primeiro gol, se você pegar o movimento Ó, olha, mas olha, rapidinho, Ó. olha onde tá o Matheus, ó. Todo mundo tá valorizando o pique do Caio. Olha o Matheus lá, ó. Um meia. Não, o Matheus ele vai até o final. Um O Matheus ele meia. vai até o final. Claro, tem um erro grande aqui dos Agora, três olha como é que ele já jogadores do parou. Ó, Botafogo. parou. todo Diminuiu a mundo. passada. Ele larga, ó. Aqui ele larga. Não sei também, Felipe, se ele tivesse continuado, se ele conseguiria cortar o cruzamento. Eu creio que tem duas coisas importantes. Primeiro de tudo, o pescoço. O pescoço faz muita que coisa. tem o Se ele faz assim Felipe? pro lado, ele consegue corta ver o caminho. ele consegue ver o Matheus, que de onde o Matheus tá, e de repente ele cortar o caminho e vir em diagonal. Diagonal é assim, não tem jeito. Isso é primórdio, ele tem que vir em diagonal. Se ele vem em diagonal, olha ali, ó, ele de repente sai com a bola dominada. Os três correram Os só três pro pararam, Caio. só quem continua é o Barbosa. O Barbosa continua. Ó o É o Barbosa. mais rápido de todos da Exatamente. zaga do Botafogo, né? Porque ele aqui, teoricamente, ele faz um... Ele dá o bote num movimento que tinha que ter sido ou o Barbosa ou o Marlons, mais o Marlons. Porque o Barbosa ele é driblado lá na origem. Só que não tem velocidade. Nem o Barbosa, nem o Mário tem a velocidade. Pode ver como é que o Mas são outro duas coisas zagueiro- importantíssimas o aí. Caio, a Caio velocidade. Pantaleão. Ele passa pelo Barbosa e pelo Marlons brincando. Isso prova o time do Cruzeiro como é que é tão bem treinado, os caras se conhecem a memória, né? Porque Olha lá de onde ele mesmo sai, se olhar, ele sabia que o Matheus estava lá. E como o Caio Jorge Denilson. tá bem fisicamente, cara. Agora, voando. muita É o craque gente do achou campeonato, que a também jogada acho. deu certo, Voando. mesmo o Caio Jorge tendo atrasado um pouquinho o momento do passe. Vocês acharam também que ele Eu atrasou? achei que ele não esperou. entendi, Lédio, Eu achei que ele desculpa. esperou o pênalti, Lédio. Muita gente acha que ele demorou a fazer o passe, apesar da jogada ter dado certo Sim. no final, que o Caio demorou a fazer o passe, mas entendi. deu Porque certo. você Será vê que o ele zagueiro. esperou- O zagueiro do Botafogo faz assim, ó, pra não fazer o pênalti. Eu achava que, de repente, ele falou assim: eu vou esperar o contato que vai. O contato é pênalti, obviamente. Cara, e eu esqueci de pedir sua análise de um lance de Fortaleza e Corinthians, cara. Vai botar no telão? Aqui você manda, pai. É pro Aqui você telão tem moral também? comigo, Não, você tem moral nem comigo. combinamos. Você vai botar no telão? Que é o gol do Ó, Corinthians, cara. o gol do Botafogo primeiro também é interessante. Do Botafogo não, né? Do Cruzeiro, deixa, né? eu fa- deixa, eu Gol fazer do um, deixa, Cruzeiro. eu fa- deixa eu fazer um pedido. Vamos pro primeiro gol. Ah, Pro primeiro gol hoje do... você tem moral, você tem moral. Pode Do pedir, Cruzeiro. pode pedir, irmão, sem moral. E eu queria depois o gol que o Corinthians marcou para analisar o comportamento do Diogo Barbosa. Calma também, pedindo o gol do Corinthians também não tá com essa moral toda não, calma. Não, mas Vamos lá. é pelo lado do Fortaleza, cara. tá, tá bom. Eu quero saber se eu vou ser crítico demais com o Diogo Barbosa. Mas primeiro Mas gol antes, do... Vamos lá. Tá, o John, né? A saída do John é uma coisa assim pra chamar atenção, correto ou não? Claro. A saída do John. O John, ele sai meio Claro. despretensioso, né? É displicente. Displicente, Ele joga né? a bola como se estivesse num treino, assim, ó. O jeito que ele... Sabe quando devolve ele pro falha preparador, também, né? assim, ele jogou a bola. Cara, óbvio que o John tá vivendo acho, a melhor fase da carreira Mas, dele, ele tá vivendo agora. Mas olha, antes que ele Denilson, olha o Matheus, olha o Matheus. saia. Olha, E olha o movimento do Caio Jorge. olha, Olha o Caio Jorge. é espetacular. Ó. E o lateral, que não aparece nunca. E os dois gols do Cruzeiro, os peças-chave da jogada são dois jogadores que nem aparecem na tela. No segundo gol, o Matheus, e aí todo mundo chama de Kaique, né? Eu chamo ele de indiano. Ele parece indiano, eu brincava com ele na base, é o indiano. E ele aparece do nada, um passe entre zagueiro e goleiro, não tem como não dar gol. Cara, é um Botafogo, você vê que é muito bem treinado, cara. E a movimento do Caio Jorge Olha, lá, ele não tá na ó. tela, ele não aparece, ó. Olha lá.
Agora, deixa eu ver Vitinho vocês. acompanha. Deixa eu ver Posso vocês. fazer uma pergunta? Abre espaço Aí lá. Jorge já tá merecendo já uma oportunidade na seleção? Porque, pô, a gente tá falando de um craque do Campeonato Brasileiro, pô. Eu acho que é inevitável. Ou um dos, né? Eu acho que é inevitável. Na próxima convocação, se fosse amanhã, chamar ele e o João A Pedro. gente tá falando de um dos craques do Campeonato João Brasileiro. Pedro nesse Mundial aí. Eu acho que é inevitável. Tudo bem, o campeonato inglês ainda vai começar. Se fosse amanhã, eu acho que é inevitável chamar. Mas queria fazer uma pergunta para vocês três, pro Led, se quiser meter a colher dele nessa sopa também. O John está a caminho do West Ham, né? Pelo noticiário, ele está a caminho do West Ham. E o David Ancelotti hoje disse que enquanto o John estiver disponível, vai jogar. É melhor. Justo. Justo, pô. Jogador que está em negociação, escala e bora. Eu acho justo, e não concordo. Isso é um. Não, só uma pergunta. Uma situação, é algo meu. Não concordo com o torcedor vaiando o jogador porque o jogador vai embora. Porque o Vanderlei Luxemburgo tinha como tese, pelo menos em algum período da carreira dele, o jogador está em negociação, ele tira do time. O Vanderlei agiu assim em boa parte da carreira dele. O David Ancelotti falou que não. Ele sabe que ele vai perder o John, mas enquanto ele estiver disponível, ele escala o jogador. E o torcedor certamente vai o John hoje achando que ele está com a cabeça na Inglaterra. Mas não tá. Não Mas tá. pelas Se falhas tivesse. também, né, Zé? Sim, Não, mas vaiaram antes, mas né, assim, Nilson? eu acho que o John já teve falhas vaiaram feias antes, e falou teve no- apoio da torcida. Como agora Falou ele no tá jogo de que saída, antes, quando saiu o nome torcedor dele- fala, tá com a cabeça na Inglaterra. Dá pano pra manga. Dá pano Mas pra assim, quando o clube não quer renovar com o atleta tá no clube há muito tempo. Aconteceu comigo. Fiquei no clube há muito tempo e o clube não quis renovar comigo. Beleza, pô, tá tranquilo, gratidão, vou pra outro lugar. Isso acontece. Por que o atleta, ele depois de dar tantas coisas pro clube, tem uma oportunidade de jogar na Europa? Por que ele não pode sair? Ou demonstrar essa vontade de querer tem ir. vaia? Mas por que tem vaia? Assim, tudo bem, eu não entendo, mas tá tranquilo vaiar o John porque o John errou. Beleza. Isso faz parte. Futebol é passional, o torcedor é passional e, poxa, eu tava esperando o Botafogo ganhar, tava cheio o Engenhão e beleza. Tá tudo certo. Agora vaiar o atleta porque o atleta quer ir embora para jogar na Europa. E outra, não é que tá sendo de graça. O West Ham realmente vai pagar, pô. Vai pagar. E para um jogador que chegou por quanto? 1 milhão? Cara, ele chegou por um dinheiro irrisório a qualidade dele. Não é bom só para ele, é bom para o Botafogo também. Ele é um profissional, um cidadão como outro qualquer, e tem exatamente. direito de ir e vir. Exatamente. Ele tem direito de fazer a escolha dele. Eu acho que um pouquinho dessa vai é aquela dor de perder um grande jogador. É tão difícil Passional, você ter um goleiro bom, ainda mais o Botafogo que vinha muito tempo sem título. Aí acha um goleiro que fez a diferença. Eu acho que, ok, tem a vaia de alguns ali, mas a maioria, tipo, é aquela dor, tipo, já que ele não quer ficar, vamos brigar vaia. com ele. Tipo, é o filho saindo de casa. Eu acho que é isso. Ó, o John custou 1,5 milhão de euros, segundo o noticiário da época. 1,5 milhão. Está sendo vendido por 10 agora. Assim, é totalmente dentro da cultura da SAF hoje visar esse lucro. Pagou 1,5 milhão na vinda dele, vai vender por 10. Só que vai ter que buscar um substituto. Óbvio. Né? Nós vimos noticiários que estavam Neto. já conversando com o Mas Neto. o Botafogo pagou caro pelo Léo Link no início do ano para ser um goleiro para ser preparado para o futuro. Talvez. Mas você não acha que para agora tem que trazer alguém experiente Não, ele pra vai assumir trazer. essa bucha? Eu acho que o Neto está encaminhado, né? O Neto é um jogador experiente. Tem 35, 36 anos. E o Fiorentina, Léo Link é um Barcelona. novo. Ele vai ter um experiente, se o Neto realmente chegar, e tem um novo, que é o Léo Link. Enfim, eu acho que resolve. E eu acho que o Botafogo vai voltar a vencer, porque o time do Botafogo é bom. É bom. Também O acho. Botafogo é bom. Contratou alguns atletas agora, esse menino argentino. Meu Deus, que jogador. O início de jogo foi muito bom dele. Muito bom. O Botafogo vai O crescer. Botafogo parou de jogar com ele. Montoro, muito bom jogador, 18 anos apenas. 18 Começou a jogar pelo lado esquerdo, Agora está apareceu se muito. desenhando um 18 caminho anos. do Botafogo nas Copas, né? Já está muito encaminhado na Copa do Brasil. Já vai ver na deixou abrir muito Libertadores. no brasileiro. O brasileiro abriu muito. E a gente, só para fechar o assunto do Botafogo e Cruzeiro, o Danilo estreou. Entrou no lugar do Marlon Freitas, jogou pouco ainda hoje. E pelo menos a gente tem uma expectativa alta, né? A gente está falando de Botafogo encaixar. Se esse cara jogar o que ele jogou no Palmeiras, nos melhores momentos dele... Mais um selecionável. Pô, exatamente. A ver, Mais né? um E selecionável. às vezes a volta pro Brasil tem até essa ideia, né? De poder, de repente, entrar aí numa convocação para a seleção brasileira. A impressão minha tá Muito mais bom forte, jogador. voltou mais forte da Inglaterra. Incorporou lá, hein? Mais forte, mais. Tá mais forte, Nossa, né? mais forte. Você jogou com ele, né, Felipe? Você chegou a jogar com ele no Aprendeu Palmeiras? muita coisa com o Pitch. Chegou a jogar? Me respeito. É, né? Aprendeu muito. Esse passe vertical dele aí, aprendeu bastante.
Graças a Deus. Não foi uma história de um treino que ele chamou a atenção, porque assim, ele era o menos badalado dos 3 porquinhos ali, e né? aconteceu, Menino, era o Patrick de Paula. É. Ele subiu para treinar conosco e aí o primeiro passe, a primeira bola que ele pegou, ele girou e deu um passe em vertical, assim, um passe entre linhas. Aí o Luxemburgo, é ele. O Luxemburgo pegou e colocou ele para jogar. E dali nunca mais Ele é muito saiu. bom jogador. Muito bom jogador. Eu acho que tem que fazer um elogio justo hoje pro Cuiabano. Entrou bem no jogo. O Cuiabano, até ele sentiu o tornozelo. Machucou e ficou. Até ele sentiu o tornozelo. As melhores jogadas do Botafogo. O Cuiabano já tá pedindo passagem, ó. Já tem um tempo. Teve até um momento dele dobrar ali, igual o Abel fazia com o Mike Rocha, Marcos Rocha. Com o Alex Telles. Ele fazia meio que como um ponto esquerdo, assim. O Cuiabano, ele tem entrado muito bem nos jogos. E hoje, mais uma vez, ele entra e o Botafogo só melhora, principalmente por causa da entrada dele. Eu tenho que falar disso aqui agora? Chegou minha hora, Vini. Oh, guys! Ai, ridículo! Ai, DJ Careca! Ah, não. O Botafogo perdeu em casa pro Cruzeiro, tá? Que, aliás, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você, Pedrosa. Quem é cruzeirense e não ama o Botafogo é doido. É sério. Porque o que eu faço com o Galo? Tritura. Venço. Né? Libertadores, tudo. O que eu faço pro Cruzeiro? Entrego 6 pontos todo ano pra eles. Ano passado foi assim também, não foi? Assim, Eu acho que a meu última amor. derrota do Botafogo no Newton Santos foi pro 3-0 Cruzeiro. lá no Cruzeiro, gente. Na minha casa, no meu segundo turno. Aí o povo, gente, Fernanda, acabou o ano. Não, depois a gente deu um negocinho lá, ganhamos 2 títulos. Mas ganhar do Cruzeiro... Meu Deus do céu, quem é cruzeirense e não gosta do Botafogo é doido, tá? O Cruzeiro ganhou do Botafogo, tá? E teve uma homenagem, coisa linda pro Savarino, camisa 10 do Botafogo. Essa foi a primeira derrota sob o comando do David Ancelotti, que é o treinador do Botafogo. O Flavini, que tava lá, acompanhou essa partida e na volta... Eu vou chorar um pouquinho aqui nesse programa, Rodolfo. A tarde começou em clima de festa, com uma homenagem ao Savarino no Newton Santos. Quando a bola rolou, o Botafogo até ameaçou primeiro com Alex Telles, mas depois o Cruzeiro mostrou por que briga pela liderança. Wanderson chutou perto da trave. Em seguida, foi a vez do Christian finalizar com perigo. Até que o John errou uma saída de bola, o Cruzeiro trabalhou a jogada com Matheus Pereira e depois do cruzamento do Kaique, Christian marcou para o time mineiro. Os alvinegros vaiaram o goleiro depois do gol. A situação de John é fácil. Conversei com ele e ele quer jogar para o Botafogo. Até que ele é disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular do Botafogo. A situação poderia ter mudado quando o árbitro marcou o pênalti do Villalba sobre o Arthur. Mas ele anulou ao rever o lance. O Cruzeiro seguiu em cima e Christian ameaçou o John outra vez. Mas foi no contra-ataque que saiu o segundo. Caio Jorge deu uma arrancada impressionante e deixou o Matheus Pereira na boa só para empurrar para dentro, fechando a vitória do Cruzeiro em 2-0. Botafogo foi em busca da reação no segundo tempo e o Arthur tentou diminuir de bicicleta, forçando a primeira defesa do Cássio. Alexander Barbosa, de cabeça, exigiu uma defesa mais difícil. Botafogo melhorou e o chute do Savarino passou raspando a trave. Danilo entrou, estreando pelo clube, mas o cenário do jogo não mudou. Foi a primeira derrota do David Ancelotti no comando do Botafogo. O time perde também uma invencibilidade de 16 jogos aqui no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. A última derrota tinha sido em julho do ano passado, justamente para o Cruzeiro. A primeira derrota não foi um bom dia para a gente. Na primeira parte não fizemos um bom jogo. O Cruzeiro estava melhor. Depois, a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para
para cambiar o jogo. David teve a primeira experiência de sair de campo ouvindo o time sendo vaiado pela torcida. E teve um negócio de pênalti. Põe na tela aqui, Cris. Foi ou não foi? Aí, ó o negócio do Arthur. Menino, ó o bebê reborn correndo ali. Será aqui, ó. Será que foi ou não foi pênalti agora? Foi ou não foi? Ih, daqui a pouco a cara do Pedrosa. Tem que falar que foi, garoto. Daqui a pouco... Tem muito time Alex, que ganha foi pênalti aí. não foi? Daqui a pouco... Venê, daqui a pouco eles vão falar se foi ou não foi pênalti. Inclusive, a gente tem o áudio do VAR para dizer o papo dos caras, o que eles olharam e eles viram nesse lance do Arthur. E também entender onde o Botafogo errou nesse jogo contra o Cruzeiro. Mas antes, vamos escutar logo esse negócio de VAR. A CBF divulgou o áudio do VAR do pênalti, marcado em cima... Não marcado, na verdade, em cima do Arthur. Cadê? Põe na tela aí o áudio do VAR, enquanto bota o pênalti também. Vamos ver se foi ou não foi pênalti. Cadê? Nova fase a partir de agora, tá? Tô na área. Segue, legal. Cabeça, defesa. Cabeça, defesa. Não, nada. Segue. Campo pênalti. Ok. Feito. Checando o pênalti. Pega bem. Gol. Essa mesmo, Gil. Ok, copiado. Velocidade real, perfeito. Pênalti pra... Quem joga a bola é o ataque. Ok, quem joga a bola é o atacante. Ok. 29. Ok, número 29. Levanta o pé na altura do joelho do jogador. Eu preciso ver se tem contato. Aí. Só os capitães. Calma, eu vou falar. Perfeito. Eu quero outro ângulo. Pra mim, esse ângulo. TG mostrando a diagonal. Baixa. Preciso que saia. Tiba, a minha informação é o seguinte. Eu vejo que o Arthur... Tem uma invertida. A PG mostrou isso, essa daí. Beleza. Esse contato, o jogador já tá em projeção. Pra mim, o Arthur o contato é muito leve, ele já tá em projeção. Velocidade real, Giba. Velocidade real, vai. Essa daí é muito boa, Giba. Eu não achei que foi pênalti. Mas também eu vou ficar de olho. Porque se marcar esse pênalti aí para aqueles outros times lá que a gente sabe... Ô, Lucas Pedrosa! Marcaram, ué. É verdade. Algumas né? horas Já foi, depois né? teve um pênalti muito, não vou dizer parecido, né? Mas com a mesma intensidade que esse aí. Fala pra mim, qual Marcaram jogo? lá, Pra quem? Vitória e Palmeiras. Mentira! Juro! Foi pro Vitória? Não, foi pro Palmeiras. Peneira. Tava 2-0 Vitória. Ai, não Acredita? acredito. Eu Olha não só. acredito nisso. Empataram ainda, né? Vou fazer duas observações aqui. Pra mim não foi pênalti, tá? Eu também A não última achei. câmera, ela mostra que não foi pênalti, que o Arthur já se joga. Mas o que mais me irrita, mais uma vez que eu vou falar, é o árbitro tá pertinho. Ele tá pertinho. E ele não consegue manter a decisão dele. O VAR chama novamente. Eu já falei aqui, cara, o maior problema hoje do futebol brasileiro, além da própria arbitragem em si, é que eles estão sempre se apoiando no VAR. Quem apita o jogo hoje é o VAR, não é mais o árbitro. Olha onde o árbitro tá, gente. Olha onde ele tá. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Olha onde ele tá. Eu tenho a mesma opinião que você. O VAR, ele virou muleta e não acessório. Mas esse lance, ele é delicado. Sabe por quê? Quando a gente passa o VAR, na hora do telão, a gente libera as imagens pro telão na hora. Assim são nos jogos da CBF. Quando a gente lança no telão a primeira imagem, a torcida do Cruzeiro grita e a do Botafogo se cala. Porque na primeira imagem não era pênalti, que era a imagem daqui. Aí a torcida do Cruzeiro, e a do Botafogo calada. Quando vira a câmera, na câmera de cá, que é onde tá o árbitro, a torcida do Botafogo grita e a do Cruzeiro se cala, porque ali parece pênalti. Realmente, numa câmera... Essa que define. Exato, que é onde... Essa define que não teve muito choque. Mas a de lá parece que ele toca no Arthur, que é bem onde tá o árbitro. Então, assim, eu vou defender só essa vez. Eu acho que foi por isso. Mas os caras se apoiam no VAR. Não é mais um acessório, um recurso, já é uma muleta. Eles já dependem daquilo, Vene Casagrande. Ó, eu vou concordar com Pedrosa e vou concordar com você. Porque eu acho que sim, eles estão nessa pendência do VAR. O VAR que está decidindo muitos lances. Só que nesse lance, eu também vou concordar com você, porque a olho nu, provavelmente ele pensou que foi pênalti. E ele estava do lado de lá. Eu também achei que foi, tá? E olha que, obviamente, eu estava vendo pela televisão. Ele corre para esse lado daqui, Quando desse lado teve o pênalti,
pênalti. No lance eu falei, é pênalti. Não teve jeito. Mas, obviamente, revendo o lance, aí eu mudei de opinião, porque eu vi que não foi pênalti, que o Arthur, claramente, ele pula antes do choque com o jogador adversário. Mas eu concordo com os dois. Eu acho que o VAR, muitas vezes, está atrapalhando muito mais do que ajudando. Ou, na verdade, o árbitro pensa o seguinte, eu vou esperar a decisão do VAR. E aí eu tomo minha decisão. Esse, para mim, é o grande problema. Porque aí é o VAR que está decidindo o lance. Não é o árbitro que está ali observando de perto que está decidindo. Eles não mostram convicção, eles vão muito mais no que o VAR pensa. Só que nesse lance aí, eu acho que a arbitragem acertou. E isso não quer dizer que lá no jogo do Palmeiras a arbitragem acertou. Não, eu penso exatamente como vocês. A arbitragem brasileira é assim, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Inclusive, daqui a algumas rodadas vai ter um lance bem parecido com esse aí, e a gente vai ver o VAR confirmando. E às vezes com o mesmo árbitro. Só não foi pênalti porque o Arthur se jogou antes. Ele pula antes, assim, porque o contato ia ter. Ia acontecer, mas o Arthur acaba... Ele dá o toquinho e se joga, pula antes. Fica muito performático, exatamente, né? Mas é complicado, né, cara? Já são muitos... Até porque ele encosta na bola primeiro. Isso. Ele encosta na bola se primeiro. Ele tenta dar sequência na jogada, é isso. Se ele não se joga, é pênalti. Muito bem. Agora, nesse momento, estava 1-0 pro Cruzeiro. E o Cruzeiro foi muito letal, Pedrosa. O Cruzeiro é como... Parece que quando ele tá morto, é uma presa morta. Quando você vê, ele vai lá e mete um gol. E com falhas. Ontem o Botafogo muito abaixo. As peças e o coletivo também. Assim, achei, sem sombra de dúvida, a pior partida do David. E também do Botafogo, assim, nessa sequência de voltar a sonhar. Um jogo bem abaixo, Pedrosa. Você lembra do jogo do Fluminense? O Cruzeiro mete 2-0 em 2 falhas do Fluminense. Do Martinelli. Uma do Fábio. Não, o Martinelli foi com o Palmeiras, né? E teve uma... A do Martinelli foi com o Palmeiras. Não, teve do Martinelli mesmo. Foi? Que ele erra e aí no rebote o Matheus Pereira pega a bola ali. Cara, o Cruzeiro, não é que ele se finge de morto, é porque até o próprio Leonardo Jardim, ele já deixou claro isso na coletiva. Eu não tenho um jogador como o Arrascaeta, eu não tenho o Everton Ribeiro, eu tenho um time que se dedica, que corre, que é disciplinado taticamente, que sabe fazer transição, e eles jogam no erro do adversário. Eles jogam fazendo o adversário errar. Se você for pedir pro Cruzeiro propor jogo, por exemplo, um jogo contra o CRB, que até o goleiro foi o melhor e tudo mais, o Cruzeiro precisa propor. Ele tem mais dificuldade. Quando o Cruzeiro pega um Botafogo... Foi a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando o Cruzeiro pega um Botafogo, que é uma equipe de posse de bola, é confortabilíssimo para ele. O Fluminense, a mesma coisa, é confortável. Então o Cruzeiro meteu 2-0 no primeiro tempo, resolveu a sua parada e falou assim, agora toma aí, Botafogo, a bola, porque eu vou jogar aqui na minha, e se tiver que fazer o terceiro eu vou fazer, se tiver que fazer o quarto eu vou fazer. São jogadores muito qualificados. Acho que tem uma falha clara do John, aquela saída de bola ali aquela ali é uma responsabilidade imensa. Parece até que ele tá jogando outro esporte, assim. Larga a bola ali no meio campo, no momento que o Cruzeiro tava povoado, e aí o Cruzeiro recupera a bola e consegue fazer o gol. Esse foi o primeiro gol, Só que nesse caso, desse jogo, eu acho que teve mais 2 agravantes. Porque quando você joga contra o Cruzeiro, você não pode deixar o Matheus Pereira livre da forma que ele ficou livre no jogo de ontem. Você acha que esse foi o erro do Botafogo? Foi um dos erros. Não, e esse lance taticamente aí, falando. O lance do Caio Jorge, meu amigo, o cara foi arrastando a bola por 70, 80 metros. E teve um Como outro é que você erro, não faz a Pedro. falta? O Barbosa já tinha um amarelo aí naquele momento. Mas tinha o Pantaleão que estava atrás dele. Ele foi pra tirar. Puxa. E assim, ele só tinha uma coisa a fazer, porque ele perde o ângulo da batida. E só tinha um cara do Cruzeiro. Exato. Né? Foi um gol que você fica... Gente! E a jogada vai acontecendo. Meu Deus! E gol. Eu acho que teve mais um outro ponto em relação ao Botafogo. Qual foi? A quantidade de passes errados que o Botafogo teve nessa partida tava baixo. me chamou muita atenção, obviamente de maneira extremamente negativa, porque isso não é um defeito do Botafogo e foi nesse jogo. Perfeito. E quando você erra muitos passes contra uma equipe como é o Cruzeiro, de uma transição extremamente rápida, inclusive você mencionou muito bem no gol, na jogada que poderia ter feito falta, isso vai ser fatal. Então o Botafogo errou 2 vezes, taticamente e tecnicamente. Taticamente, quando você deixa o Matheus Pereira, a cabeça pensante do Cruzeiro, livre da forma... Gente, ele ontem, ele estava livre, sozinho, ninguém colava nele. Ele estava pensando, ele recebia e tinha tempo para pensar. E o outro foi o erro, a quantidade de erro de passe. Você não pode errar tanto assim. O Marlon Freitas, que a gente tanto elogia aqui, ontem errou uns 2, 3 passes no meio de campo. O próprio Danilo, que entrou no segundo tempo, também entrou errando passe. Mas aí não tem como criticar, porque ele está se acostumando ainda ao futebol brasileiro e a grama sintética, que é um piso totalmente diferente.
Então, de fato, o Cruzeiro mereceu essa vitória, sem sombra de dúvida. E aí, ô Pedrosa, o goleiro John tá... O tchá-tchá-tchá que rola, né? Não é nada oficial, mas há um tchá-tchá-tchá que ele tá perto de deixar o Botafogo. A gente até viu aí na matéria do Flavinic, o David Ancelotti disse que já conversou com ele e que o John vai ser titular enquanto não tiver uma situação definida. O goleiro recebeu proposta do West Ham, né? E manifestou interesse em jogar fora. É isso que a grande mídia tá falando. Porém, o Botafogo só vai liberar ele quando tiver um reforço já bem encaminhado. Os scouts do Botafogo funcionam e funcionam muito bem. Sim. Lembrando também ao torcedor que existe hoje um reserva, que é o Léo Link, que é um bom goleiro e que a torcida deve confiar, porque é um cara com muita qualidade. Não deu muita sorte na temporada quando ele foi utilizado e se machucou no jogo em que ele ia ser titular, né? Ele não deu muita sorte, mas é um goleiro com muito recurso, né, o Pedrosa? Então, eu vou discordar disso, Você tá? vai, você não vai assim, eu acho o John de uma prateleira altíssima pra mim. Ele tá na primeira prateleira aí dos goleiros do futebol brasileiro. Falhou feio e no momento que tá tendo negociação que acaba até incomodando mais a torcida, falou que já foi quer... Foi até vaiado, né? Exato. Eu acho que ele é um ídolo do Botafogo, foi o melhor goleiro do ano de 2024 aqui no futebol sul-americano, mas de fato essa situação, o Botafogo, pra mim, na minha humilde visão, tem que ir ao mercado buscar um novo goleiro. O Léo Link, ele sai do Atlético Paranaense, mesmo ele tendo o aval do scout do Botafogo, mas ele sai sendo um goleiro totalmente sem confiança. Ele sai sendo um goleiro que falhou diversas vezes lá no Atlético Paranaense. E vou falar aqui novamente, o Léo Link, pra mim, ele pode até se transformar nesse goleiro, mas hoje ele não tá perto da prateleira do John no futebol brasileiro. É, porque o John tá realmente muito acima de Só muitos, que toda grande equipe que quer ser campeã precisa ter um goleiro de alto nível. Perfeito. Se você não tiver em lances decisivos, em momentos decisivos que decidem campeonatos, o teu goleiro vai falhar. E aí é complicado. Eu acho que se o Botafogo quiser realmente repetir um ano de títulos, repetir essa hegemonia que ele conseguiu em 2024, ele precisa buscar um goleiro de alto calibre. Porque em muitos momentos, eu vou dar um exemplo bobo aqui, rápido, que a gente vai falar já já. O que aconteceu no jogo do Vasco? O Léo Jardim não jogou. Falar? O Daniel Fusato jogou e falhou. Uma bola totalmente defensável. O Rossi, no ano passado, em alguns momentos, era contestado em relação a isso. O Rossi, nessa temporada, ele conseguiu fazer um ano maravilhoso. Só que nos últimos jogos ele tem falhado. Isso custa pontos, isso custa campeonatos. Qual é o problema? O Rossi não tem hoje um substituto. O Léo Jardim, o substituto dele, tá longe de ser do mesmo nível. É a mesma coisa. E você botar o Léo Link como titular, eu acho prematuro. Acho bem prematuro. Acho que tem que ter um trabalho com o Léo Link. Eu, se eu fosse o Botafogo, já que tem que contratar, mas eu acho que contrata um goleiro para ser titular. Mas eu acho que é pra isso chegar aí, né? Para ser dono da posição. Não para ser apenas uma composição. Esse é o papo, outro né? exemplo, no futebol brasileiro, o Bahia. O time do Precisa Bahia é um timaço. E não tem um goleiro confiável. O Bahia foi eliminado da Copa Sul-Americana com um erro grotesco do Marcos Felipe. E no último jogo aí do Campeonato Brasileiro, não o que empatou agora, mas o Ronaldo também teve uma falha grotesca. Gente, isso vai minando o time. Se você não tiver um goleiro de segurança, não adianta você ter um timaço. Ele vai falhar. Até porque o Botafogo vai vender o John, se vender por 10 milhões. Gente, com 10 milhões de euros, você faz uma contratação de um bom goleiro no mercado. Sim. Você não necessariamente tem que tirar um titular absoluto que está hoje na Premier League. Eu estou dando um exemplo aqui. Mas você consegue fazer a contratação de um bom goleiro. O goleiro do CRB, né? Tem um aí que, se eu fosse dirigente, eu com certeza ficaria de olho. O Carlos Miguel, que está encostado lá no futebol goleiro também. Que era do Corinthians, lembra? Lá no Nottingham Forest não está sendo utilizado. Quem sou eu? Não trabalho scout. Mas se eu fosse dirigente, eu com certeza olharia de perto a contratação desse jogador. Tem um goleiro do CRB que tá fazendo um ano bizarro, e o do Curitiba também. Eu vou pegar o nome aqui. O goleiro do Curitiba é muito bom. O meu medo em relação a esses goleiros assim é como é vestir a camisa de um grande clube. Sim. Aí você chega para botar como titular, talvez extrema. Agora, o Carlos Miguel, ele já mostrou, inclusive num momento extremamente complicado, que ele foi substituir o Cássio lá no Corinthians. E ele foi muito bem, e logo depois foi para a Premier League. A verdade é que eu que falei que o Léo Link é um bom goleiro, mas ele é bom goleiro. O tchá-tchá que tem é esse. É que não, o Botafogo eu acho o Léo buscar... Link um bom goleiro, tá? Pedro Morisco. Eu só acho... É o nome do goleiro do Curitiba. Muito bom. Olha muito só. bom.
O Botafogo, antes da gente falar, eu tô de olho no tênis do Pedrosa, já vou falar um negócio. Mas, ó, o Botafogo lançou uma campanha que foi muito legal para combater a violência contra a mulher. Durante o jogo de ontem, os jogadores usaram isso aí, ó, que tá na tela, uma camisa com os números quebrados, com base em radiografias de ossos fraturados por agressões. A ação tem o intuito de trazer conscientização e visibilidade para a causa, que possui dados alarmantes nas redes sociais. O clube chamou atenção para os dados de uma pesquisa que mostram que a violência doméstica pode aumentar 38% em dias de jogos de futebol. Então, aí, da mesma forma, as ameaças nessas ocasiões aumentam quase 24%. Então, parabéns aí para o Botafogo, marketing. Muito legal essa campanha para chamar atenção, porque a gente está no agosto lilás. Voltou de novo. E aí, Igor, como é que foi essa vitória do Cruzeiro, que é líder da competição? Boa noite para você, craque Neto, para todos que acompanham o apito final. Pois é, mais de 35 mil torcedores estiveram hoje aqui no estádio Newton Santos para um dos jogos mais esperados dessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Cruzeiro. E os mineiros levaram a melhor vitória por 2-0, que recoloca o time do Leonardo Jardim na liderança, pelo menos até o início do jogo do Flamengo, daqui a pouquinho contra o Ceará, lá na Arena Castelão. No primeiro tempo, o Cássio não fez nenhuma defesa sequer. O Cruzeiro foi bem melhor e abriu o placar já aos 22 minutos, quando o John saiu jogando errado. O Christian, na verdade o Wanderson tomou a bola. O Cruzeiro trabalhou a jogada ali com o Matheus Pereira, sempre ele participando das jogadas ofensivas, e o Christian pisou na área para abrir o placar. A partir daí, o John chegou até a ser vaiado, ele que tem negociações avançadas para se transferir para o West Ham da Inglaterra. A torcida então pegou um pouco no pé do John depois dessa falha. O momento de mais perigo do Botafogo no primeiro tempo foi um lance em que o Arthur caiu na área depois de uma disputa com o Lucas Romero. A princípio, em campo, o árbitro Matheus Candançan deu pênalti, mas depois de ser chamado pelo VAR, ele voltou atrás e anulou a decisão. E já na reta final do primeiro tempo, num contra-ataque puxado pelo Caio Jorge, ainda no campo de defesa, ele passou pelo Alexander Barbosa, conseguiu vencer também a marcação do Caio Pantaleão, o outro zagueiro, e rolou para o Matheus Pereira, livre dentro da área, fazer o segundo gol. No segundo tempo, naturalmente, o Botafogo voltou pressionando. Aí sim, o Cássio teve que mostrar serviço, defender uma bicicleta do Arthur, uma cabeçada do Barbosa, e já na reta final, o estreante Danilo, por pouco não chegou numa bola para diminuir o placar, mas o Fabrício Bruno, que fez uma ótima partida, conseguiu cortar para escanteio. Enfim, placar final ficou mesmo 2-0 Cruzeiro, e o Botafogo volta a perder uma partida de Campeonato Brasileiro aqui no estádio Newton Santos depois de mais de um ano. Nesse período foram 16 jogos de invencibilidade. E olha só, a última derrota havia sido justamente para o Cruzeiro em julho do ano passado. Essa foi também a primeira derrota de David Ancelotti no comando alvinegro na sua 6ª partida, enquanto a equipe celeste volta a vencer depois de 3 jogos. Bom, os dois times voltam a campo no meio da semana para compromissos válidos pela Copa do Brasil. O Botafogo na quarta-feira vai a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, depois de ter vencido o primeiro jogo por 2-0 aqui no estádio Newton Santos, enquanto o Cruzeiro na quinta vai a Maceió encarar o CRB, depois de ter empatado o primeiro jogo em 0-0 no Mineirão. Por aqui foi isso, craque Neto. Cruzeiro bem melhor, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo segurou as pontas para conseguir essa vitória importante que recoloca a equipe mineira, pelo menos por enquanto, na ponta da tabela. Volto com você. Ô Igor, craque é você, garotinho. Desce lá, vai no vestiário e passa todas as informações para nós. Antes de voltar pro Corinthians, o Cruzeiro perdeu pro Ceará, lembra? Não foi? Sim. Não foi no Mineirão? Aí vai lá, ganha do Botafogo. E aí, Godoy? Mostrando que o Cruzeiro já vinha com 3 resultados ruins, negativos, mas mostrando que ainda é um time forte, competitivo, e contra o Botafogo é mais freguês do Cruzeiro do que o inverso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.